Mais um vídeo para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o texto que eu queria ler hoje, rapidamente, é Romanos capítulo 3, dos versos 10, 11, 12 e depois o verso 23, que diz assim: Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto está dizendo que não há ninguém que é justo em si mesmo. Não há ninguém que possa dizer que é bom. Não há ninguém que pode dizer que sempre buscou a Deus, ou que tem entendimento, ou que por suas obras pode se aproximar de Deus. O texto é muito claro, no verso 23 também, dizendo que todos pecaram e estão separados, estão destituídos, estão separados de Deus, carecem de sua glória. Ou seja, o ser humano, desde o ventre de sua mãe, já é pecador. Quando nós nascemos, nós já nascemos em desobediência a Deus. No nosso coração, nós somos inimigos de Deus, desde criança. E assim, nada do que nós fazemos, de obras, de méritos, de atos religiosos, pode mudar isso. As religiões por aí fora vão dizer que, através de atividades, através de sacrifícios, através de caridade, através de méritos, através de obras, nós podemos ser salvos. Mas aqui em Romanos 3 também diz o seguinte, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ou seja, obras de justiça, obras de bondade. Não pode nos tornar justos diante de Deus, porque nós somos pecadores e carecemos da sua glória. Fomos separados de sua presença. E isso nos traz uma realidade muito grave, porque a Bíblia também diz que aqueles que pecam e que estão separados de Deus também merecem a sua ira, também serão castigados por Deus. Um castigo não apenas nesta vida, mas um castigo eterno, o inferno. Quem mais falou do inferno na Bíblia foi o próprio Jesus. Ou seja, todo ser humano nasce pecador e por esse pecado merece ir para o inferno. E as suas obras não podem salvar, as suas obras não podem mudar isso. Então, qual é a única esperança? Nós temos uma esperança para não recebermos a ira de Deus, para escaparmos do inferno, para escaparmos do castigo eterno? Existe sim uma esperança, existe uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus viveu uma vida perfeita e mesmo assim ele morreu numa cruz. Ao morrer na cruz, ele não estava apenas morrendo nas mãos dos romanos. Ele estava, na verdade, levando a ira de Deus sobre ele mesmo. Lembra que eu disse que eu e você, nós merecemos a ira de Deus? Então, Jesus, ele levou sobre si essa ira que nós merecemos. Ele nos substituiu ao tomar em nosso lugar a ira de Deus sobre si mesmo. Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas ele não continuou morto. Ele ressuscitou. E essa ressurreição foi a prova pública de que Deus aceitou o sacrifício dele. Assim, a salvação do inferno, o escapar da ira de Deus, o perdão dos pecados, foi comprado para nós por Jesus na cruz. Cristo, ao morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitar ao terceiro dia, ele estava comprando o perdão dos pecados. Ele estava comprando a salvação. A salvação não é o que nós compramos. Nós não temos mérito para isso. Mas foi algo que Jesus comprou. Foi algo que Jesus realizou em nosso lugar. Levando a ira sobre si mesmo que eu e você e todos que estão nos assistindo aqui merecia levar. Assim, ele é o único meio de salvação. Nós não somos justos. Nós não temos obras que nos salvem. Mas Cristo realizou toda a obra de salvação. E assim a salvação é pela graça, é gratuita. E é oferecida a todos aqueles que creem.
Eu vou ler o texto novamente. Verso 20 do capítulo 3. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versos 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Versos 22. Justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Nós não somos justos em nós mesmos, mas podemos ser declarados justos diante de Deus, ser declarados perdoados, se crermos em Jesus. A salvação ela é gratuita, ela foi comprada por Jesus. E a única condição para que alguém seja salvo e receba o perdão de pecados que Cristo comprou é a fé em Jesus, é crer em Jesus. Crer em Jesus é recebê-lo como Senhor e Salvador. Receber Jesus como Senhor significa confessar que Ele é o dono de minha vida, que Ele é o meu Rei, que não sou eu que domino sobre mim mesmo, mas que a partir de agora Cristo vai ser o meu Rei e vai me governar. Ou seja, receber a Jesus como Senhor é você se entregar a Ele e reconhecê-lo como o seu Senhor, como seu Rei. Receber a Jesus como Salvador é você entender que as suas obras não te salvam, mas que o sacrifício de Jesus te salva. E assim você confia no que Ele fez e não no que você pode fazer. É você realmente colocar a sua confiança em Jesus como seu Salvador, como aquele que te livra do pecado e do inferno. A fé que salva é a fé que recebe Cristo como Senhor e que recebe Cristo como Salvador. Essa é a verdadeira conversão. E o que eu estou falando eu não tirei da minha cabeça. Isso está escrito em Romanos capítulo 10, verso 9, que diz: se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor, e se você crer no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, você será salvo. Assim, se hoje você confessar a Jesus como Senhor da tua vida e colocar confiança nele como seu Salvador, confiando na obra que Ele fez por você na cruz do Calvário, e realmente recebendo Ele como seu Rei, você será salvo. Portanto, há uma esperança para que você não caia na ira de Deus. A esperança é que você se arrependa, se entregue a Jesus, confiando no sacrifício dele. Esse é o Evangelho. Obrigado pela atenção.